Graça e paz, igreja. Graça e paz à igreja que também está nas casas. Noite de celebração ao nosso Senhor. Noite de privilégio, porque mais uma vez eu digo que é privilégio nosso estar adorando, glorificando, exaltando ao Deus único, ao Deus todo-poderoso. Amém? Deus tem falado muito comigo dentro de uma... Não é pregação, irmãos, é uma reflexão rápida, breve. E Deus tem falado muito comigo sobre algo muito importante que nós precisamos buscar e ter constantemente na nossa vida, que é a perseverança. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre perseverar na fé. Porque muitas vezes a gente persevera em muitas outras coisas, não que seja errado, é certo, perseverar no trabalho, no estudo, em várias outras coisas, mas as coisas boas, né? Coisas que vão nos trazer benefícios. Mas perseverar na fé. Quão é importante nós perseverarmos na fé. Em homenagem à nossa missionária, que eu acredito que esteja assistindo, eu fui no Google, né, olhar a definição de perseverança. E o nosso amigo Google fala aqui, perseverança é a ação de perseverar, de se manter constante numa opinião, decisão ou atividade. Continuar, não desistir, consistência, ter consistência. Aí eu separei essa definição aqui, que fala assim, né? Que foi o que mais me chamou a atenção. Essa definição aí, ela é a tradução do substantivo grego da palavra perseverança, que diz capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Vamos agora dar uma olhada na palavra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor nos fala sobre a perseverança, sobre perseverar? Para iniciar, vamos abrir em Romanos 5, versículo 3. A gente vai abrir em algumas passagens bíblicas. E aí, às vezes, a gente fica pensando, né? A gente vai fazer a igreja ficar abrindo a Bíblia o tempo todo, né? Passeando na Bíblia. A gente fica preocupado com relação a isso. Mas depois eu parei e pensei, nós precisamos amar essa palavra. Nós precisamos amar, porque essa palavra é poder. É como o irmão Jorge, quando estava orando aqui, falou. Ela é viva e eficaz. Ela produz vida no nosso interior. Ela nos revela o caráter do nosso Senhor. E como é que a gente não vai amar a Bíblia? Como é que a gente não vai amar a palavra? Nós precisamos amar. Então, nada de reclamar, porque está abrindo muito, né? Romanos 5,3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Em algumas Bíblias fala, produz a paciência. Né? Então, a tribulação, olha o que diz, né? Que é a perseverança é a capacidade de aguentar, ou manter-se firme diante das dificuldades. E a Bíblia me diz que a tribulação produz essa perseverança. Na tribulação é produzida a perseverança. Por quê? Porque diante dos problemas, irmãos, é que nós buscamos ao Senhor. Quando é, gente, que a gente mais busca a Deus? Não é quando estamos passando por dificuldades?
a gente precisa ser honesto e sincero, que é verdade. É quando a gente acorda mais às madrugadas para orar, é quando a gente mais jejua, é quando a gente mais ora, é quando nós estamos diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é socorro presente na hora da angústia. Nós sabemos que o nosso Deus é rocha eterna. Nós sabemos que o nosso Deus é refúgio. Amém? Glória a Deus. Então, nesses momentos de tribulação, é que essa perseverança ela é desenvolvida. E aí, muitos, diante de tudo isso que a gente está vivendo, muitos têm desistido, né? A gente tem visto muitos desistir diante das dificuldades. Muitos têm desistido da família, desistido de filhos, desistido até de trabalho, desistido da própria vida. Infelizmente, as pessoas não têm suportado a tribulação que está tão grande e vai piorar, porque biblicamente nós sabemos disso. Então, muitos têm desistido. E muitos têm desistido até de Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus é quem produz a fé e o Senhor Jesus é quem cuida, é quem nos faz acrescentar essa fé. E sem Ele, nós não podemos nada. Sem Ele, nós não podemos prosseguir. E desistir ou não desistir é uma opção que nós temos. É fato. Desistir ou não é uma opção. É uma escolha, na verdade, que nós temos a fazer. Vamos para João 16. Voltar um pouco. João 16, 33. Vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus, é uma passagem muito conhecida, é um versículo que a gente fala muito, né? Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Amém. Receba, irmãos. O Senhor está falando com a gente isso. E Ele não nos enganou. Quando Jesus diz que no mundo a gente teria aflição, e a gente repete muito isso, né? Ah, mas Jesus disse que a gente teria aflição. A gente muitas vezes repete da boca para fora. Porque quando chega a aflição, a tribulação, é difícil mesmo. Mas se Ele falou que é para a gente ter bom ânimo, Ele falou, creia, Ele falou, vai passar, eu estou contigo, eu venci. Então, nós venceremos com Ele. Então, assim como Ele falou com os discípulos, Ele falou isso aos discípulos, hoje Ele fala conosco, que somos o teu povo. Que nós teríamos aflições, angústias, perseguições, mas esse é um conselho que Jesus está nos dando. Esta noite e sempre. Independente da angústia, independente da aflição, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos agora para Hebreus 12. Passear um pouquinho, né? A Bíblia ela é recheada de conselhos sobre a questão da perseverança, sobre a questão de continuar. Hebreus 12, versículos 2 e 3, fala assim. Ouço folhas ainda. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O contrário, né? Então, o que é que Jesus está nos dizendo aqui? O que é que
o Espírito Santo, né, através de Jesus, né, através do escritor de Hebreus, está nos falando que a gente precisa olhar para Jesus. Muitas vezes a gente é tragado pela tribulação, pela dificuldade, porque nós focamos no problema, porque nós focamos naquele que nos feriu, porque nós focamos naquela dificuldade que a gente está passando. Mas Jesus disse que é para a gente olhar para Ele. E olhar para Ele é parar, ficar só olhando? Não. É continuar. Porém, ó Jesus, está difícil. Ó Jesus, estou passando por isso. É Ele que é o nosso socorro. É Ele. E Ele é o nosso maior exemplo. Diz aqui que Ele suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, Ele sendo Deus, né? Ele diz, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de prosseguir, de fortalecimento, de ajuda, de continuar. Em Josué 1,9, amém, igreja? Em Josué 1,9 diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Né? Eu lendo esse versículo e parafraseando, né? Eu falei assim, não fui eu que chamei você? Não fui eu que escolhi você, Rafael? Então seja forte, seja corajoso. Eu estarei contigo por onde andar. O Senhor está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins. A gente sabe disso. O Senhor estava com Elias, quando Elias estava, em cima ali, fazendo as maravilhas do Senhor, né? Fazendo as maravilhas do Senhor, não. O Senhor fazendo as maravilhas dele. E depois, quando Elias passou por aquele momento difícil, que Elias foi para a caverna, o Senhor continuou com Elias. Ele é o Deus que não nos abandona em momento algum. Ele está conosco nas horas boas e Ele está conosco nessas horas também de tribulação, nessas horas também de aflição, nessas horas também de angústia. E a gente não pode esquecer disso um minuto. Porque, às vezes, né, eu pensando, né? Vocês acham, irmãos, que o Senhor, Ele foi pego de surpresa com a pandemia? Nós fomos pegos. Foi? O Senhor foi? Não. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia já de tudo que ia acontecer. Deus, Ele é soberano. Deus é todo-poderoso. Ao Senhor pertence todas as coisas. E a gente não pode esquecer disso. Mas, às vezes, a gente pensa que Deus é pego de surpresa com a nossa dificuldade, com os nossos pecados, com o nosso coração mau, às vezes. Mas por quê? Deus, Ele não é pego de surpresa, hora alguma. O nosso Deus, Ele é soberano. E assim como Ele disse para Josué, né? Ele está dizendo para a gente, não desistam, prossigam, estou com vocês. Mas e aí? A gente não pode se entristecer diante da tribulação? A gente não pode chorar? A gente não pode enfraquecer? Sim, nós somos humanos. Nós passamos por tudo isso, por tristeza, como Elias, né? Ir para a caverna. Tem dias que a gente não quer levantar, tem dias que a gente não quer olhar para ninguém. As mulheres que o digam no período da TPM. Então, tudo isso nós passamos. Mas o que é que a gente precisa entender? Que esses momentos, eles não nos definem. Esses momentos de tristeza, esses momentos de tribulação, esses momentos de aflição, esses momentos de enfraquecimento, de tristeza mesmo, de choro, eles não nos definem. Quem nos define é a palavra, é o Senhor. E o Senhor nos define como filhos e filhas, herdeiros e herdeiras das promessas, da grande promessa, que é a salvação, que é morarmos um dia com Ele, é que um dia nós estaremos, né, Ilma,
livres de tudo isso aqui, e estaremos juntos, glorificando e exaltando o nome dele, naquele lugar que o Senhor já separou para nós. Amém. Então, por isso que além das circunstâncias, nós precisamos prosseguir em fé. Vamos agora para João 6. João 6, versículo 68. João 6, versículo 68. Diz assim, versículo também muito conhecido. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, Pedro, ele entendeu que a salvação, ele entendeu que não há lugar, não há coisa, não há para onde ir. Ele sabia que existia um só. Olha quando ele diz, para quem iremos? Nós não iremos para outro não, Senhor. Só no Senhor há palavras de vida eterna. Então, por que nos momentos de tribulação, muitas vezes a gente quer correr para outros lugares? Só no Senhor, só em Jesus, há palavras de vida eterna. Só no Senhor há a cura que a gente precisa, a libertação, a salvação. Só no Senhor há a virtude que a gente precisa para viver. Amém? Então, e aí a Bíblia ela vai nos mostrando o exemplo de pessoas que perseveraram independente das tribulações, independente das circunstâncias. Mateus 15, vamos voltar aqui um pouco. Mateus 15, 22. O Senhor está nos aconselhando a prosseguir, a continuar, a olhar para Ele, a entender quem somos nele. Mateus 15, 22 fala da história, da passagem da mulher cananeia. E diz assim, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia! Passagem linda, né? Essa mulher, ela estava com um problema desesperador. Desesperador. Quem é mãe sabe. Marli, no domingo, estava aqui fora. Marli estava tentando soprar a menina dela de máscara. O desespero foi tanto que a menina estava meio engasgada, ela estava de máscara tentando soprar na menina, que ela não... porque ela só queria, naquele momento, salvar, né? Então, assim, isso é amor de mãe. Né? Quem é mãe sabe. E essa mulher estava passando por esse problema sério com a filha. E ela vai insistentemente clamar o socorro de Jesus.
Mas ela teve vários obstáculos, né? Ela teve várias tribulações até chegar a Jesus, falar com Jesus. Até o próprio Jesus disse a ela, né? Como ela era cananeia, ela não fazia parte do povo, né, de Israel. Ela era uma gentia. Então, ela foi quebrando tudo isso porque ela entendeu, porque ela creu que Jesus poderia libertar sua filha. E ali ela foi prosseguindo, Jesus foi falando com ela e ela foi pedindo com muita humildade, clamando ao Senhor que o Senhor socorresse a sua filha. Ela creu com todas as forças que Jesus poderia libertar a sua filha, e Jesus diz, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela conseguiu, através da perseverança. Ela conseguiu, através da perseverança na fé. Ela creu que Jesus poderia fazer aquilo pela filha dela. E Jesus, que sonda e conhece o coração, fez. Amém? Em Marcos 10, vamos para frente um pouco, fala de outra história. Marcos 10, 46. Outra história, outro relato, né? Marcos 10, 46, fala de Bartimeu. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Bartimeu, ele carregava uma doença que naquele tempo era vista como uma maldição, né? Uma maldição de Deus pelo pecado. Mas Jesus, ele contesta essa ideia e curou Bartimeu. Mas Bartimeu precisou também perseverar, precisou também pedir, clamar ao Senhor. E é assim que nós precisamos também. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que a gente quer. A salvação de um ente querido, a cura, a libertação. Nós precisamos ser perseverantes. A gente não pode desistir. Porque Bartimeu, crendo, clamou aquele que poderia mudar sua situação, e Jesus mudou. Aí são duas histórias de fé, né? De persistência em crer e em buscar o Senhor. E nós precisamos persistir na fé. A nossa fé precisa ser guardada na perseverança. Por quê? Porque quando a gente persevera, ainda que o Senhor não faça no nosso tempo, porque Ele não faz no nosso tempo. Jesus não é nosso mordomo. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Então, assim, ainda que Ele não faça, nem no nosso tempo, nem não faça. Porque nem tudo que a gente vai pedir, o Senhor vai fazer. E Jesus não tem que nos responder, não tem que nos explicar, justificar nada. Porque Ele é Deus e Ele faz como, quando e se quiser fazer. E a gente precisa ter isso em nosso coração. Jesus não é Papai Noel. Né? Papai Noel que dizem, né, que faz a listinha e os pais, né, vão lá e compram o presente. Então, Jesus é Senhor. A gente precisa ter isso em mente. Mas, no momento da perseverança, no momento que a gente está clamando, automaticamente quem busca tem experiências.
E são outras experiências que a gente vai tendo. É a experiência do fortalecimento, é a experiência de outros milagres acontecendo, é a experiência de estar perto do Senhor, porque andar com Jesus é incomparável. A experiência, irmãos, de um coração mais limpo, a experiência de você lembrar de algumas coisas, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, lembrar de alguma coisa e aquilo que te feria não te fere mais. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, são essas experiências que a gente vai tendo. Então, quando a gente está perseverando, a nossa fé está sendo guardada. A nossa fé está sendo fortalecida através dessas experiências. Agora, tudo isso requer esforço, né? A gente precisa se esforçar para pecar? Não. Pecar, gente, é fácil. Basta a gente, dormir, fazer como Davi, descansar. Está acontecendo a guerra e a gente está lá dormindo. Então, pecar é fácil. Difícil. Prova, às vezes, é estar em constante oração, estar em constante jejum, estar em constante busca. Isso aí que não é fácil. Mas a gente consegue, porque o Senhor, que é autor e consumador, nos capacita, nos fortalece. E aí a gente cria o hábito, cria a disciplina de estar buscando. E quando a gente começa a gostar daquilo, não tem como, né, Elma? Não tem como a gente conseguir ficar sem. E nessas duas passagens a gente vê dificuldades, obstáculos, a gente vê oposição. Na nossa caminhada ela não é diferente, mas a gente precisa ter uma fé alicerçada. Muitas vezes, quando a gente está passando por esses momentos e estamos firmes no Senhor, muitos dizem que quem não conhece, né, o Senhor, diz que é louco, que é alienado, que como é que pode, né? Mas a gente precisa ser perseverante, a gente precisa crer e aguardar em Jesus, porque Ele que é poderoso para curar, Ele que é poderoso para libertar, Ele que é poderoso para salvar. E somente Ele pode. Quando a gente conhece a pessoa de Jesus, pode até ser que não saibamos o que irá acontecer diante dos desafios da nossa vida. Mas existem certezas que Ele falou na sua palavra. Vamos agora em Apocalipse 21. Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Aquele que prosseguir, aquele que for até o fim, aquele que errando vai lá aos pés de Jesus, que é o nosso advogado, e diz: Senhor, errei, me ajuda. Aquele que está constantemente buscando a melhora. Aquele que, assim, incessantemente tem clamado ao Senhor. Esse sim, não é aquele perfeito, né? Perfeito só Jesus. Nós precisamos estar buscando, sim, essa perfeição, mas é aquele que está aos pés de Jesus, que está ali o tempo todo pedindo, clamando a Ele. O segredo é continuar, prosseguir. Existe uma promessa muito maior e melhor do que os nossos olhos têm contemplado. Às vezes a gente tem buscado, que não é errado também, né? A gente tem buscado outras coisas. Mas aquilo que o nosso olho não contempla ainda é muito maior. A vida eterna, né? A morada com o Senhor. Aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Ele morreu para nos salvar. E a gente não pode tirar esse foco. Vamos de novo em Hebreus 10. Estou terminando já.
Hebreus 10. Hebreus 10, do 35 ao 39, diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, perseverança, né? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Eu queria que a igreja ficasse de pé, por favor. E vamos falar novamente, vamos ler novamente todos juntos o versículo 39. Eu queria pedir a alguém do Ministério de Louvor que tocasse aquela música aqui para mim. Vou tentar cantar o Jesus Plano Melhor. Vamos ler novamente o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, independente da situação, porque aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, ele é fiel. Ele começou a boa obra nas nossas vidas e ele vai terminar, porque ele é Deus fiel, porque ele é Deus maravilhoso. E não vai ser somente nas nossas vidas, vai ser na vida dos nossos também. Amém? Vamos louvar. Só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embasem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaixo tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Ele é o nosso plano melhor. Jesus, Plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira
Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Que Deus nos abençoe, que prossigamos com esse Deus, porque nós não seremos frustrados.